Alguns criminosos sobrevivem às longas penas e precisam se reintegrar a uma vida muito diferente daquela a que estavam acostumados. Estas são histórias de pessoas que sobreviveram a sentenças de prisão impressionantes. Beth Smith imagine acordar todos os dias na mesma cela por 49 anos, sabendo que talvez nunca sairá livre novamente. Agora imagine finalmente sair para um mundo completamente diferente do que conhecia. Essa é a história de Beth Smith, a detenta que mais tempo passou presa antes de ser libertada nos Estados Unidos. A história de Beth começou em 1963, quando tinha apenas 20 anos. No fatídico dia de Ano Novo, sua vida mudou completamente. Ela estava cuidando de Sandy Gerberick, uma criança de 15 meses, quando a tragédia aconteceu. Os detalhes daquele dia ainda são dolorosos, mas Beth foi condenada por assassinar a criança. O tribunal não mostrou misericórdia e a sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na época, a lei do Arizona era clara e apenas o governador poderia conceder clemência. Parecia um futuro sem esperança para Beth. Durante quase 5 décadas, ela viveu em uma cela, enfrentando não apenas as paredes ao seu redor, mas também o câncer de mama, a velhice e um arrependimento avassalador. Todas as suas apelações foram rejeitadas pelos governadores Fife Symington e Jeanette Napolitano. Os dias de Beth se tornaram uma rotina indistinta, e ela aceitou sua realidade sombria. No entanto, em 2012, o governador Jean Brever tomou uma decisão surpreendente e concedeu clemência a Beth, reduzindo sua sentença. Depois de 49 anos presa, Beth foi finalmente libertada. Ela saiu do complexo penitenciário do estado do Arizona usando uma bengala, mas, mais importante, como uma mulher livre. Ajustar-se à vida fora da prisão foi um desafio monumental. É maravilhoso dirigir pela estrada e não ver arame farpado, disse Beth ao Arizona Republic. Agora morando com sua sobrinha em Mesa, Arizona, ela encara o difícil recomeço. Francis Clifford Smith em julho de 1949, um assalto ao Indian Harbor Yacht Club, em Greenwich, Connecticut, deu terrivelmente errado. Grover Hart, um vigia noturno de 68 anos, foi assassinado. O motivo? Um roubo de objetos triviais, como gravatas e clipes de gravata. A comunidade ficou chocada com a morte de Grover, uma pessoa querida por todos. Antes de morrer, Grover descreveu um dos assaltantes como pequeno e usando um lenço sobre o rosto. Com essa descrição vaga, a polícia apontou Francis Clifford Smith como um dos responsáveis. A condenação de Smith foi baseada em evidências circunstanciais. Um Cadillac roubado, ligado ao roubo, foi encontrado com os bens do crime, e a polícia o conectou a Smith e outro criminoso conhecido, George Louden. Louden, no entanto, fez um acordo e acusou Smith. Apesar de alegar inocência, Smith foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte por eletrocução. No entanto, sua execução foi adiada 7 vezes. Em uma reviravolta milagrosa, o Conselho de Perdão comutou sua sentença para prisão perpétua. Apesar das evidências frágeis e das testemunhas que depois se retrataram, Smith passou 70 anos e 31 dias na prisão, o mais longo período de encarceramento já registrado nos Estados Unidos. Em 2020, aos 95 anos e lutando contra a demência, ele foi libertado e transferido para uma casa de repouso. Charles Edward Ford em 1952, Charles Edward Ford, um jovem negro de 19 anos, foi condenado injustamente por assassinato em primeiro grau. Ele nem sequer estava presente na cena do crime. A condenação foi baseada em racismo, um júri totalmente branco e um sistema judicial falho. Décadas se passaram enquanto Ford lutava contra essa injustiça, mas em 2016, um juiz reabriu seu caso e descobriu erros graves. A sentença foi anulada, e Ford foi libertado, mas o tempo perdido nunca foi recuperado. Pouco depois de ser libertado, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e passou seus últimos meses vivendo de doações. Essas histórias mostram a luta de pessoas que enfrentaram injustiças inimagináveis, mas também a importância de nunca desistir da busca por justiça.